Eu estou desapontado. E por estar desapontado, a gente precisa ter uma conversa muito séria. Fala galera do YouTube, beleza? Ó, eu sou o João e esse é o canal João Bahia, o seu canal de torcedor para torcedor. Hoje à noite a gente deverá ter uma live aí, sei lá o horário, 8 horas, 9 horas, uma coisa do tipo, pra gente falar bastante de Bahia e de algumas coisas que eu andei descobrindo ao longo do dia de ontem, né? Ontem que foi um dia muito legal porque o Sub-20 venceu a equipe do São Paulo de virada por 2-1. Vocês conferem os gols aqui no canal. Eu tive a honra de fazer esse jogo e de ver o tricolor baiano bater o tricolor paulista e foi bem bacana de ver. É a nossa base indo para cima, para lugares altos e graças a Deus por isso. Não é muito importante esquecer de pedir, mas a gente tem sempre que biscoitar. É o like, a inscrição, a ativação do sininho, a seguida lá nas redes sociais ajuda bastante nesse processo todo. Um amigo meu disse que era para eu parar de fazer vídeos longos, porque ele não aguenta assistir vídeos longos. E aí eu penso que os vídeos curtos me dão mais trabalho, porque eu tenho que fazer mais vídeos curtos e matar todas as notificações no dia. Eu quero deixar sempre notificação aí para coisas importantes. Eu quero conversar com vocês sobre Renato Paiva. Novamente, de novo. E eu que sou um defensor do processo e dos processos. Mas eu andei vendo alguns conteúdos e me impregnando de alguns conteúdos de diversas pessoas diferentes falando a respeito do treinador. Falta de variação tática, arrogância, maus tratos, desfazendo dos profissionais com os quais ele tem para trabalhar. Tudo isso é um pouco de Renato Paiva. Impaciência nas coletivas, fatos e falas tiradas de contexto. A gente também não é fácil, tá? Tudo pelo like. Mas eu entendo que a literalidade de um português que nunca trabalhou no Brasil e nunca trabalhou no Nordeste, que não sabe a pressão que se tem aqui, não é algo que a gente tenha que passar pano. É claro, é um processo novo. Mas tamanha involução em 2 meses de trabalho, com 20 jogos, e sim, 2 meses e 20 jogos, é algo que me assusta, não me conforta. Por mais que os adversários sejam teoricamente mais fracos, a gente tem que um material humano que a gente tem que demonstrar um futebol melhor do que a gente demonstra. Mas entendam uma coisa, e foi me dado um exemplo ontem fantástico. A gente fez a jornada ontem e foi fantástica a jornada, porque a jornada seria eu sozinho a priori, depois ia ser eu e Puco, e depois ficou uma grande celeuma e foi maravilhoso, porque foram várias pessoas, eles agregaram muito e agregam muito, e a gente brinca muito na transmissão. As jornadas são bem descontraídas, elas servem para isso, claro, elas servem também para trazer conteúdo bacana. Mas eu sou muito grato por fazer jornada cercado por pessoas. E sou grato a essas pessoas por me oportunizarem trabalhar com elas e, no caso de Marinho, que é um cara muito experiente e rodado na imprensa, de aprender com essas pessoas. Já Paiva, eu acho que não é tão grato assim o fato de trabalhar no Brasil e num clube de massa do Nordeste. Porque ele cobrou a direção na frente do elenco. Meteu o louco e falou: ou você contrata jogador que preste, ou com isso aqui a gente não vai dar mula. E aí a gente tem uma das lives mais divertidas, mais legais de fazer aqui no canal, foi uma live onde a gente tá querendo saber sobre o Fora Paiva. E JP, e Rafael, e o nosso querido Galvão, a gente conversou durante muito tempo sobre isso e vocês gostaram bastante. E eu não sabia de alguns fatos.
E revisitando algumas entrevistas, revisitando algumas falas, revisitando alguns bastidores, a gente consegue pegar alguns sinais que às vezes passam batido. Os primeiros jogos era vencer, 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 parabéns, jogamos bem e a gente tem muito a crescer e tudo mais. Em outros momentos vocês precisam aprender a matar o jogo. Em outros momentos vocês são um grupo jovem demais e por serem jovens não têm a maturidade necessária para ser um elenco vencedor, mas poderão ser um elenco vencedor. Falas como para de apontar o dedo um na cara do outro, a gente não precisa provar nada para ninguém. Falas como, olha, fomos orientados a jogar de uma forma e jogamos de outra. E na coletiva dizemos, a gente orientou e eles não quiseram jogar e eu não posso fazer nada, eu estou tranquilíssimo com relação ao meu trabalho. Traduzindo para o bom baianês, olha, eu dei a ideia, ele não fez, não é um problema meu. A gente olha e algumas frases do tipo, eu preciso dizer a vocês que a filosofia não é minha, é do grupo, e que o Bahia agora pertence a um grupo e são eles que ditam a filosofia, eu só a implemento. Renato Paiva não tem controle do vestiário. Renato Paiva não tem controle dos seus comandados. Renato Paiva será duramente cobrado junto com Cadu Santoro pelas eliminações da Copa do Nordeste. Baiano ainda está em curso. Eu, enquanto produtor de conteúdo, eu erro muito na minha jornada de produtor de conteúdo e sou humilde o suficiente para me desculpar em quantas vezes forem necessários pelos erros que eu venho a cometer. Mas eu também consigo identificar, por conta de já estar nisso há algum tempo, quando há mazelas muito gritantes no nosso futebol. Ao ver jogadores fazendo corpo mole para derrubar o técnico, penso, laranjas podres, aponto o dedo. Mas quando a gente vai saber a verdade, e a verdade é triste, ninguém gosta de ser menosprezado e diminuído. Por muitas vezes eu já tive situações onde talvez falas minhas fossem mal interpretadas ou talvez eu tivesse falado algumas vezes merda e acontece até com alguma frequência. Mas as pessoas não se viram contra você porque elas simplesmente querem se virar contra você. Você faz algo para que elas se virem contra você. Se eu chegar para os meus colegas e meus amigos que me ajudam com jornadas, MG, quando pode e faz jornada comigo de casa, entrar lá e mexer nas artezinhas enquanto eu narro, Marinho comentar os jogos, Marcelo, Caio, Rafa Gordilho e dentre outros, todos esses que me suportam, ou seja, aqueles que me dão suporte, que são o alicerce poderoso para o canal, para além de você que assiste, deixa like, se inscreve, compartilha. Sem todos vocês, o canal não seria possível. E eu jamais olharia para vocês e dissesse assim, eu preciso de um público melhor, outro público, outros colegas, outras pessoas. Não. Isso é errado. Podemos sim discordar. E vamos discordar muito. E vamos ser antagonistas de opinião, muito, mas não dá para defender o que hoje é indefensável. Você desfazer do material humano que você tem em detrimento aos resultados que você não consegue por conta de qualquer limitação ou soberba sua, o erro não está em que ele vira as costas, e sim está em você que não conseguiu fazer aquelas pessoas andarem e caminharem por você. Renato Paiva, a gente se viu 2 vezes, se por muito. E em 2 vezes eu te fiz perguntas antagônicas, uma sobre base, outra sobre o seu sentimento. E eu queria falar mais com você.
Eu queria expor mais o que eu sinto. Sim, muito mais vestido de torcedor do que de produtor de conteúdo, onde eu teria que ser frio, categórico, técnico e cirúrgico. Para que talvez você entenda o que é pertencer a um time do Nordeste, o que é ser o maior clube dessa região, o que é estar sofrendo há algum tempo sem ter êxito esportivo e o que é que nós esperamos do seu trabalho. Hoje, prestes a um jogo de Copa do Nordeste, de Campeonato Baiano, onde precisamos reverter, eu tenho medo de um vexame ainda maior. Eu queria lhe expor esse sentimento de medo. Eu queria lhe expor esse sentimento de tristeza. Eu queria lhe expor esse sentimento de impotência. Sim, Paiva. Enquanto torcedor, eu sou impotente, porque eu não posso fazer nada, porque o meu clube foi vendido e eu aceitei essa venda. Enquanto produtor de conteúdo, eu tenho público. E eu tenho povo. E meu último voto de confiança é um jogo contra uma equipe quase sem série, eu acho que o Itabuna não tem série, de Campeonato Baiano, onde você vai precisar dar uma remontada. Com ingressos a R$10, com promessa, com a promoção e a promessa de que provavelmente as pessoas irão abraçar, porque a gente é assim. A gente não larga o osso, a gente não abandona o clube. Mas para mim, Paiva, o jogo contra o Itabuna vai ser o último divisor de águas na nossa pseudo-relação entre torcedor e treinador. Espero que você se saia bem. Quem vai me deixar mais feliz sexta-feira são as mulheres de aço que enfrentarão Palmeiras. E a Sorriso deu entrevista, a gente confere a entrevista da Sorriso agora. Sorriso, a gente conseguiu o primeiro triunfo no campeonato e a rodada nos ajudou, né, os resultados, a gente permanece na zona de classificação. Como é que está a confiança do grupo agora, né, vencendo a primeira, partindo para o jogo importante contra o Palmeiras? A gente sabemos que vai ser um jogo bem difícil, né, na casa delas, lá no Allianz, mas a gente está bem focada porque a gente tem que buscar esses 3 pontos lá fora, porque para continuar na zona de classificação, que é o nosso objetivo, porque aqui o jogo está bem equilibrado, né, o campeonato está bem equilibrado, então perdeu se está dentro, perdeu se está fora, ganhou se está dentro. Então esse triunfo vem de suma importância para a gente dar sequência na nossa competição. É natural, né? A gente percebe a evolução do time jogo a jogo, né? Assim, independente da derrota para o Cruzeiro, mas o time também apresentou coisas boas no segundo tempo. Contra o Ceará teve uma grande atuação. Como é que você está enxergando isso, de fato, ver a equipe evoluindo? Sim, acho que o que estava faltando pra gente era atitude, não era nem mais questão de tática, era a atitude da gente mesmo botar em prática. Então, o jogo do Ceará deu uma confiança pra gente, a gente entrou com atitude, independente do placar, a gente teve atitude, fizemos os gols, e agora é manter essa postura que a gente teve contra o Ceará para chegar lá e ter um triunfo. Agora contra o Palmeiras, uma das equipes candidatas aí, campeã da América, enfim. Como encarar essa partida? Dá para buscar os 3 pontos? Sim, com certeza. Vai ser 90 minutos buscando os 3 pontos. Sabemos que ela veio de um empate, elas também precisam da vitória, vão estar em casa, isso vai favorecer elas um pouco, mas a gente está bem focado para buscar o triunfo. Sexta-feira, jogo duríssimo contra o Palmeiras. O Bahia teve atraso no voo, foi uma complicação, deveria chegar em 2h30, demorou quase 4, mas elas já estão bem, já estão em São Paulo. Eu espero um grande jogo contra o Palmeiras. Se der tudo certo, teremos jornada de tubo aqui, vocês sabem, daquele jeito, aqui no canal, sexta-feira, começando 7h30 da noite, com a bola rolando às 8 horas da noite. Deixa aí o seu likezão bolado, se inscreva, comente, compartilhe. O que é que você acha de tudo isso? Quero a sua opinião e ela é muito importante. Tamo junto, eu nunca vou abandonar vocês, eu espero que vocês nunca me abandonem. O nome do peixe é Pinote e eu fui. Tchau, tchau.